Bom, vamos lá, continuando as nossas aulas de português. Hoje é uma aula que é de um tema que muita gente se confunde, principalmente nas horas das provas, que é transitividade verbal. Então, antes de começar o vídeo, vem embaixo as playlists com outros vídeos de outras matérias e com exercícios respondidos. E também acesse o blog parceiro, a Gramática em Extensão. A Gramática em Extinção. Então, vamos lá. Sem mais delongas, transitividade verbal. Transitividade verbal quer dizer uma propriedade de um verbo de transitar ou não transitar durante a frase, durante a oração. Aqui tem dizendo que a transitividade verbal basicamente é quando o verbo precisa ou não de um complemento e qual tipo de complemento ele precisa. Então vamos lá, é muito rápido, é um resumo. Tem os verbos transitivos e intransitivos. O verbo intransitivo é o que não tem complemento. Ele não precisa de um complemento, não precisa de nada para se complementar, para ter o seu sentido completo. Então ele tem o sentido completo sem nenhum tipo de preposição, sem nenhum tipo de complemento. Então aqui, ó, meu pai morreu no trabalho. Aí você pensa, putz, e esse no trabalho não complementa o morreu? Não. Porque se eu tirar meu pai morreu, se eu falar meu pai morreu, você não vai falar, ah, como que ele morreu? Não precisa, eu falei meu pai morreu. Se eu falar meu pai morreu, ó, tirei. Se eu falar meu pai morreu, você vai falar onde foi? Como foi? O que aconteceu? Não, porque meu pai morreu. Morrer não é um verbo transitivo. Você não fala morreu algo, morreu alguém, morreu de algum... Não, não é morreu algo, morreu alguém, morreu quando. É morreu. Ele morreu. Chover, por exemplo, também é um verbo intransitivo. Choveu, certo? Mas choveu o quê? Choveu como? Choveu onde? Choveu quem? Não tem, porque choveu apenas. Dá para entender? Vamos lá. Aqui dizendo que o complemento verbal é sempre objeto. Então, se você lê complemento verbal, você já lembra a objeto, ou indireto ou direto. Muito simples, muito rápido. Verbo transitivo. Aí, no verbo transitivo, tem três tipos, que é o direto, o indireto e o direto e indireto. Começando pelo direto. O direto é o verbo que precisa de um complemento, mas ele não usa de preposição para ligar o verbo ao complemento. Como assim? Carlos comeu pão. Carlos é o sujeito, ele comeu pão. Se eu tirar o pão, fica Carlos comeu. E aí vocês perguntam, Carlos comeu o quê? Carlos comeu pão. Carlos comeu o quê? Este o quê, esta pergunta direta ao verbo, você pergunta diretamente o que ele comeu. O que? O que? Este o que, essa pergunta que você faz ao verbo, uma boa dica, aliás, quando você for ver essas partes de verbos, você pode perguntar ao verbo para você ter uma resposta, se é transitivo, intransitivo ou transitivo direto ou indireto. Aqui, ó, Carlos comeu pão. Carlos, se tira o pão, Carlos comeu o quê? Carlos comeu algo. Então, ele é direto. Carlos comeu pão é um verbo transitivo direto. Ao contrário do verbo transitivo indireto. O indireto, ele precisa de uma preposição. Ao contrário do direto, aqui, ó. Tá vendo que não tem nada ligando comeu a pão. Nada ligando o verbo transitivo direto ao objeto direto. Já aqui, ó. Carlos gosta de pão. Tá, certo. Vamos perguntar ao verbo de novo. Carlos gosta. Gosta. Tá. Gosta do quê? Gosta do quê? Gosta do quê? Quando você faz uma pergunta, você já tem a resposta em si, ó. Carlos comeu. Carlos comeu o quê? Não tem nenhuma preposição. Já se falar Carlos gosta, você vai falar Carlos gosta do quê? Este do quê é a preposição. Você já sabe que é um verbo transitivo indireto. Aqui, ó. Carlos gosta de pão. O gosta é o verbo transitivo indireto. O de é a preposição que liga o verbo transitivo indireto ao objeto indireto. E o objeto indireto é pão, porque ele complementa esse gosta, certo? Muito fácil, muito rápido. Direto e indireto é o outro tipo de verbo transitivo. Só que aqui ele apresenta os dois tipos de complemento. Ele apresenta o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Tá certo. Aqui tá falando, ó. Mateus convidou os amigos para um churrasco. Tá certo, Mateus é o sujeito e ele convidou os amigos para um churrasco. Se eu tiro todos, fica Mateus convidou. Aí você vem as perguntas, mas Mateus convidou quem para o quê?
Viu que tem duas perguntas nessa aqui? Quando você perguntar assim, eu convidei, tá, você convidou quem para o quê? Viu que tem duas perguntas? Porque tem dois tipos de verbo transitivo. Aqui, ó, convidou é o verbo transitivo direto e indireto. Ele, ao mesmo tempo, ele se dá para o objeto direto e para o objeto indireto. Aqui, ó. Mateus convidou os amigos para um churrasco. Quando ele diz assim, Mateus convidou o quê para quem? Não, convidou alguém para quê? E aqui, ó, Mateus convidou quem? Os amigos. Os amigos é o objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. E para um churrasco é o objeto indireto. Por quê? Porque para vem a preposição antes e o objeto indireto um churrasco. Mateus convidou os amigos para um churrasco. Muito simples, muito fácil. Bom, outra coisa que eu vou até anotar aqui para vocês, você separa aí ou anota, sei lá, é que não existem dois objetos iguais numa oração. O que isso quer dizer? Que ficou até meio torto. Não existem dois objetos iguais numa oração. Aqui nessa oração tá vendo que tem o objeto direto e o objeto indireto. Não tinha como ser um objeto direto e outro objeto direto. Porque senão ia ter duas orações, não ia ter uma só. Porque para ter apenas um objeto direto, precisa de um verbo transitivo direto. E para ter um verbo, tem uma oração. Então, basicamente, não existem dois objetos iguais numa oração. Existem dois objetos diferentes, um objeto direto e um objeto indireto. Mas não pode ter dois diretos ou dois indiretos. Bom, isso aqui foi transitividade verbal. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, você compartilha com seus amigos, porque já está chegando o dia da prova. Então é isso aí, eu vou sair, você tira seu print. Bons estudos para você.